Bom pessoal, a gente vai para mais uma aula de geometria plana. Esse tópico de hoje que eu vou trabalhar é o seguinte: 3 polígonos regulares que a gente precisa dominar para poder fazer muitas questões de geometria com os conhecimentos que eu vou passar para vocês agora, tá bom? Quais são os polígonos regulares, né? Bem importantes: triângulo equilátero, quadrado, hexágono regular e octógono regular. Mas o triângulo equilátero eu já esmiucei tudo, já detalhei tudo dele em aulas anteriores que vocês podem conferir. E não vou falar do triângulo equilátero nessa aula, porque eu já falei em aulas anteriores. Então nessa aula são 3 super importantes: quadrado, hexágono regular e octógono regular, tá bom? Vou ensinar uns segredinhos bem interessantes. Então o quadrado dos 3 é o mais fácil. É o seguinte: ele pode aparecer inscrito numa circunferência ou circunscrito a uma circunferência, tá? Tem outros casos que ele não está nem inscrito nem circunscrito, mas eu também já resolvi exercícios em outras aulas. Aqui eu vou falar do quadrado inscrito e do circunscrito. Basicamente, a melhor coisa não é decorar uma fórmula para relacionar o raio e o lado do quadrado. A melhor coisa que tem nesse caso é entender o que acontece na própria figura. Então o que eu vou passar aqui, eu vou fazer um cálculo, mas o importante não é necessariamente o cálculo, é a ideia. Então, por exemplo, se eu tenho um quadrado dentro da circunferência, né, com os 4 vértices contidos na circunferência, o que é que eu preciso lembrar? É que a diagonal desse quadrado é exatamente o diâmetro da circunferência. Então eu vou focar, na verdade, nesse triângulo aqui. Esse triângulo aqui, o lado do quadrado é L, L, a hipotenusa L raiz de 2, que é um daqueles triângulos bem conhecidos, né? Triângulo retângulo isósceles, lembrando que cada ângulo desse aqui é 45 graus. Então L, L raiz de 2, a relação é o diâmetro da circunferência é igual a diagonal do quadrado. Diâmetro igual a diagonal. Tá bom? Nesse caso é até mais fácil de visualizar isso aqui que a gente chama de L, que é o lado do quadrado, corresponde exatamente ao diâmetro da circunferência, que eu vou chamar de Rzinho, a circunferência que está inscrita, tá bom? O outro elemento que pode aparecer um nome também para vocês é o que a gente chama de apótema. O apótema de um polígono regular é, na verdade, o raio do círculo inscrito. E nesse caso não precisa calcular muita coisa, né? O apótema do quadrado é o raio do círculo inscrito, é exatamente a metade do lado, beleza? Então, questões que podem aparecer, um círculo inscrito ou circunscrito ao quadrado, relaciona aqui diagonal com o diâmetro ou aqui o lado com o diâmetro, tá bom? Como é que se calcula a área de um quadrado, né? A área do quadrado, a gente calcula assim: o lado elevado ao quadrado, beleza? Base vezes altura, lado vezes lado, lado ao quadrado. Então são coisas do quadrado que a gente pode entender bem direitinho, tá bom? Vou começar com uma questão. Fazer um problema sobre quadrado e círculo juntos. Um problema que foi da prova do Enem. Então tá aqui nossa lista. Pronto, achei. Ó, vamos lá. Diz assim: problema número 1. Uma circunferência, dentro tem um quadrado. Tá aqui. Aí diz assim: um arquiteto
deseja construir um jardim circular onde o diâmetro é 20 metros, tá bom? Então, diâmetro, eu vou colocar aqui 2R igual a 20 metros. Nesse jardim, uma parte do terreno será reservada para pedras ornamentais. Essa parte terá a forma de um quadrado inscrito numa circunferência, como mostra a figura. Na parte compreendida entre o contorno da circunferência e a parte externa ao quadrado, será colocada terra vegetal. Essa parte que eu pintei de azul, que está rachurada, é onde vai entrar a terra vegetal. Nessa parte do jardim, serão usados 15 kg de terra para cada metro quadrado. A terra vegetal é comercializada em sacos com exatos 15 kg cada. Bom, isso a gente já ganha um pouco de tempo, né? Se um saco tem 15 quilos e são 15 quilos por metro quadrado, seria um saco a cada 1 metro quadrado. Então, se eu tiver uma área, né, essa área rachurada de 10 metros quadrados, por exemplo, seriam 10 sacos. 15 metros quadrados, 15 sacos. 40 metros quadrados, 40 sacos, assim por diante, né? Eu usei mais rápido isso aqui. Cada saco tem 15 quilos e ele diz que cada 15 quilos por metro quadrado. Então, é um saco para cada metro quadrado. Ficou claro isso? Qualquer coisa eu posso repetir, vamos lá. 15 quilos é o peso, né, a massa que tem um saco dessa terra vegetal. E a questão fala que são 15 quilos de terra vegetal por cada metro quadrado. Portanto, um saco que tem 15 quilos vai ser necessário para 1 metro quadrado. Beleza? Bom, o número mínimo de sacos de terra vegetal necessários para cobrir a parte descrita do jardim é... Então a gente vai fazer de uma forma bem simples, que é o seguinte. A primeira coisa, né? O diâmetro desse círculo, na verdade, é a diagonal do quadrado, que eu tinha explicado que a diagonal do quadrado é L raiz de 2, corresponde ao diâmetro. Vamos calcular rapidamente aí a área do quadrado. A área do quadrado é o lado elevado ao quadrado. Eu posso fazer assim. O lado é 20 sobre raiz de 2. Não precisa racionalizar, porque a área do quadrado a gente vai elevar ao quadrado, então não precisa racionalizar. Então fica 400 sobre 200. A área do círculo, a gente sabe que é πr ao quadrado. O raio do círculo é 10, já que o diâmetro é 20. Então fica π, 10 ao quadrado, 100π. A questão pede para usar π igual a 3. Então vamos lá, 300 metros quadrados, deixa eu ajeitar aqui, 200 metros quadrados. Então a área do círculo é 300, a área do quadrado é 200. A área que está dentro do círculo e fora do quadrado é só a gente subtrair. Então fica a área rachurada. A área rachurada vai ser 300 menos 200, 100 metros quadrados. Cada metro quadrado pega um saco de areia, portanto são 100 sacos, no mínimo. Letra A. Beleza? Então tá aí um probleminha sobre o quadrado, sobre a propriedade, super importante. Desculpa aí o barulho. Vamos lá fazer agora uma abordagem sobre o hexágono regular. Então nessa aula eu vou mostrar 3 polígonos bem importantes. O primeiro é o quadrado. Agora, o segundo é o hexágono regular. O que é que a gente tem que saber, né, do hexágono regular? Bom, então aqui tem uma circunferência. Vou fazer uma circunferência legal aí. E aí eu vou desenhar um hexágono regular aqui dentro.
tá aí um hexágono mais ou menos regular, né? Tá. Aqui estão os vértices. Então o que é que a gente precisa saber do hexágono regular? Uma coisa interessante, vamos entender bem, o hexágono regular tem algumas diagonais, tá bom? Na verdade o hexágono regular ele possui diagonais que passam pelo centro e que não passam pelo centro. Quantas diagonais tem um hexágono no total? Tem 9. Tá? Lembrando que para calcular tem uma fórmula n-3 sobre 2. Né? Então são 9 diagonais. Vamos falar primeiramente aqui de uma das coisas mais importantes do hexágono regular. Ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Essa é a primeira coisa. Então, sobre o hexágono regular que a gente precisa saber. Então, desculpa. 60. O ângulo interno do hexágono regular é 120 graus. Então, eu posso dividir um hexágono regular em 6 triângulos equiláteros. Todos esses triângulos eles se encontram aqui, ó, no centro do hexágono. Então a primeira coisa que eu posso dizer é, o hexágono, como ele é regular, né, tem todos os lados iguais, e os triângulos aqui são equiláteros, cada pedacinho desse aqui é o raio. Então, como esse triângulo é um triângulo equilátero, o lado do hexágono ele é exatamente igual ao raio. O raio da circunferência circunscrita, né, que fica por fora. Caso você precise calcular, por exemplo, a área do hexágono, você pode fazer assim. A área do hexágono 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Você pode usar isso para calcular a área do hexágono, uma forma bem legal. Então, essas são as diagonais maiores do hexágono, né? Formam um diâmetro, mas eu falei para vocês que o hexágono tem outras diagonais também, que eu vou mostrar como é que faz para calcular. Tem questão que precisa. Vou fazer outra circunferência aqui. Vou desenhar o hexágono um pouco diferente agora, num posicionamento diferente. Então tá aí um hexágono agora em posição diferente, mas usando a mesma ideia, né? O mesmo princípio. Qual vai ser a medida da diagonal agora do hexágono regular? Vamos lá. A grande a gente já viu que uma diagonal, que a gente chama inclusive de radial, né? A diagonal que passa pelo centro, ela é igual ao diâmetro da circunferência. Mas tem a menorzinha aqui. Essa menorzinha, o ângulo interno, lembrando que é 120, aqui é o lado do hexágono, aqui é o lado. Esse triângulo que apareceu aqui é um triângulo bem conhecido, inclusive está em uma das nossas aulas de geometria, está lá nos nossos vídeos, na Geometria Parte 1, que eu falo de alguns triângulos especiais que eu gosto de ter na cabeça, porque facilitam bastante na hora de resolver alguns problemas, tá? Esse é um triângulo isósceles e obtusângulo, 120, 30 e 30. Se você souber esse lado, que é igual a esse, o maior lado automaticamente é L raiz de 3. Então é uma coisa que é bem legal de saber no hexágono regular. Se eu quiser a diagonal maior, é o diâmetro, inclusive cada lado é igual ao raio. A diagonal maior, por exemplo, vale 2 lados. E se eu quiser saber quanto vale a menor diagonal, ela vale L raiz de 3, tá? Outra dica importante, de vez em quando aparecem questões onde você precisa desse triângulo aqui. Ele é um triângulo retângulo, que é 60, aqui vai ser 30 e 90. E aí você tem L, 2L e L raiz de 3, um dos triângulos especiais, né, que eu falo bastante também. Aparece no hexágono regular, beleza? Então, bem legal aqui essa abordagem detalhando o hexágono. É bom conhecer
polígonos regulares, porque podem ser bastante úteis para a gente, certo? Bom, vou falar mais uma coisinha do hexágono para a gente fazer uma questão sobre ele. Na verdade, é uma circunferência inscrita. Circunferência inscrita. Se a gente precisar calcular de novo o raio da circunferência inscrita, chamada também de apótema. Tá? Não gosto dessa ideia de você querer decorar uma fórmula para o apótema do hexágono. A gente já sabe calcular isso, né? Porque a gente já sabe. Porque se eu fechar aqui, eu tenho um triângulo equilátero. Portanto, o apótema do hexágono nada mais é que a altura de um triângulo equilátero. E a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, caso você precise calcular o raio do círculo inscrito no hexágono, é a altura de um triângulo equilátero. Beleza? Então, fechamos essa parte do hexágono. Vamos fazer um problema sobre hexágono regular, uma questão bem contextualizada, que a gente vai usar coisas que a gente aprendeu aqui, tá bom? Problema número 2. Inicialmente tem isso aqui é um parafuso. Ele diz que isso aqui tem medida X. Aqui é Y. Isso aqui é uma chave. Vai encaixar direitinho, tá bom? Então, o que ele quer fazer é o seguinte. Paulo, estudante de engenharia mecânica, ao projetar uma ferramenta, prevê que ela se encaixe perfeitamente em um parafuso de cabeça hexagonal regular, como indica a figura. Admitindo-se que a medida do lado do hexágono que forma a cabeça do parafuso é igual a 4, Paulo calculou as medidas x e y e ele quer saber quanto vale a soma x mais y. E disse para a gente usar raiz de 3 igual a 1,7. Então o lado do hexágono é 4, vamos calcular x e y. Bom, se isso aqui é 4, é uma coisa boa que eu acabei de citar, né, que esse x, esse y que está aqui, vale a menor diagonal do hexágono. Então 4 e 4, deixa eu botar mais escuro aqui, 4 e 4, lembrando que aqui é 120, isso aqui vale 4 raiz de 3. Foi aquilo que eu acabei de mostrar sobre a diagonal menor de um hexágono. No caso aqui do meu x, né, eu posso fazer de duas maneiras diferentes. Então, como a gente domina as propriedades do hexágono, a gente fica livre aí para usar a melhor ideia que a gente quiser, né? A ideia mais rápida, né, que a gente quiser. Vou fazer o seguinte, eu vou usar um raciocínio bem prático.
Aqui o ângulo é 60, aqui é 30. Vamos usar o triângulo especial, 30, 60 e 90. O cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa, então aqui é 2. E esse segmento aqui é o 4, que é o lado do hexágono. Portanto, x, que é daqui até aqui, vale 6. Beleza? Tem outras maneiras de você resolver, outros triângulos que a gente pode formar, mas aí eu preferi usar esse aqui que eu achei bem rápido, tá bom? Usando a aproximação que ele deu, 1,7, aqui vai dar 6,8, e aí a soma, né, x mais y é 6 mais 6,8, 12,8. Isso está na alternativa, deixa eu ver aqui, a alternativa é. Beleza? Então, uma propriedade aí sobre o hexágono regular, né? Espero que tenha dado para fixar bem. Agora eu vou falar do último polígono regular especial, né? Esses polígonos que eu dei um destaque maior. Vou apagar aqui. É importante a gente dominar essas propriedades, porque isso acelera muito nossa resolução. Vou falar agora do octógono regular. O octógono regular, ele muitas vezes o pessoal não dá importância, e aí às vezes fica preso, né, em questões onde, se dominasse algumas propriedades que são básicas, a questão sairia com bastante facilidade. Então tá aqui, vamos falar do octógono. Terceiro polígono regular. Dividir aqui uma circunferência em 8 partes iguais, dá para fazer o desenho do octógono razoável. A circunferência não está muito boa, mas tá ok. A gente marca norte, sul, leste, oeste, e no meio de cada arco a gente faz um pontinho, no meio de cada arco a gente faz um pontinho aqui de cada arco. A gente faz um pontinho no meio de cada arco, no meio desse arco a gente faz um pontinho. Então eu tenho 8 pontos aí, vou ligar os 8. E aí, como a gente fez um desenho à mão livre, né? Claro, não fica perfeito, mas fica legal. Então ficou legal, dá pro gasto aí, né? Nosso octógono regular, tá bom? Então, o que é que eu preciso saber do octógono regular, né? É importantíssimo dominar ângulo interno e externo, tá? Não pode faltar isso. Para calcular o ângulo externo, a gente aprendeu nas nossas aulas anteriores, né? Tem aula sobre polígonos. O ângulo externo é 360 dividido por 8, o que dá 45 graus. E o ângulo interno, 135, né? Quanto falta para 180. Caso eu precise relacionar o raio e o lado, vou mostrar uma ideia aqui. Vou pegar esse triângulo. Então, claro que os triângulos aqui não são equiláteros, né? Nem poderiam ser, porque são 8 se eu for dividir, e aí 8 vezes um ângulo central de 45 dá mais... Dá 8 vezes 45 vai dar 360. Se fossem 8 ângulos de 60, daria mais que 360. Ou seja, os triângulos aqui, ok, são isósceles, né? Mas o ângulo central aqui é 45. Aqui é o lado, aqui é o lado, aqui é o raio. Caso você precise calcular uma coisa em função da outra, eu vou ter que usar a lei dos cossenos aqui, tá bom? Eu vou calcular aqui para mostrar para vocês. Então fica assim, R ao quadrado igual L ao quadrado mais L ao quadrado, lei dos cossenos, menos 2 vezes L vezes L, vezes o cosseno de 45. Então, eu acabei trocando as letras aqui, deixa eu ajeitar, L aqui e R. Misturei sem querer, deixa eu ajeitar aqui,
L, agora sim, ajeitando. L ao quadrado igual 2L ao quadrado menos o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aí esse 2 do denominador vai cortar com esse aqui. Então fica R2, a gente coloca em evidência R ao quadrado. Então a gente tem, tirando a raiz quadrada dos dois lados, fica dessa maneira aqui. O lado do octógono em função do raio, beleza? Então tá uma maneira de calcular. Claro, não vai para decorar essa fórmula, é saber que se eu precisar calcular, você usa a lei dos cossenos, tá bom? Então, vou mostrar agora uma ideia bem interessante para a gente calcular o apótema. Na verdade, quando a gente fala interessante, porque às vezes exige um conhecimento mais técnico, né, para alguns vestibulares no nível mais avançado, né, de uma performance mais sofisticada em matemática, né, isso é pedido. Como é que a gente faz para calcular o apótema? Eu teria que usar esse ângulo aqui, que é 22,5, a metade de 45. O apótema eu vou chamar de A. Esse cateto oposto é L sobre 2, que eu sei calcular. Calculei aqui em função do raio. E aí você usaria a tangente de 22,5 igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí vai precisar de um recurso de trigonometria. Isso é raiz de 2 menos 1. E aí você continua caso você precise, beleza? Mas aqui, de um modo geral, ele poderia fornecer esse valor da tangente para a gente não calcular. Se a questão for no vestibular mais difícil, mais puxada, a gente tem que saber calcular também, tá bom? Mas aí é uma ideia que quem quiser saber um pouco mais, se aprofundar, tem que dar uma pesquisada em alguns tópicos de geometria ou para pegar material da gente que tenham questões mais avançadas, beleza? Agora eu vou ensinar uma dica bem especial para calcular a área de um octógono regular, beleza? É possível calcular usando aqui esse triângulo multiplicando por 8, mas aí se ele fornecer um lado, eu teria que fazer a lei dos cossenos por aqui para poder achar o raio e calcular a área do triângulo. Eu vou mostrar uma ideia que eu acho mais interessante, uma ideia mais didática para calcular a área de um octógono. Seguinte. Na verdade eu vou mesclar aqui essa ideia, deixa eu pegar o piloto, com a questão da nossa lista de exercícios, tá? Que é o seguinte. Vou tentar desenhar aqui um octógono regular. Fácil desenhar um octógono regular assim, sem a circunferência, né? E a gente tem. Aí, na verdade ficou bem ruim, eu vou fazer de novo. Agora vai ficar melhor.
pouquinho melhor o meu octógono regular. E aí, se a gente precisar calcular a área desse octógono regular, vou dar uma dica que é bem legal, né? A dica é melhor que o desenho. É o seguinte, a gente vai fechar aqui por fora do octógono e a gente vai ter um quadrado perfeito por fora dele, tá bom? Lembrando que os lados do octógono são esses daqui. E aí a gente pode fazer o seguinte, a área do quadrado menos esses 4 triângulos aqui. E aí eu tenho a área do octógono. Eu pego o quadrado inteiro e tiro 1, 2, 3, 4 triângulos pequenininhos. Essa é uma ideia bem mais prática, né? Que a área do quadrado é fácil, né? Os ângulos aqui são 45 graus. Esse triângulo aqui é isósceles também. Então fica bem tranquilo de fazer. Então eu vou aproveitar a questão 3 para fazer o problema. Ele diz assim, que a gente vai obter um octógono regular recortando pedacinhos, né, vértices aí, perto do vértice do quadrado, né, de modo que esse octógono aqui seja regular. Ele diz que o quadrado grande tem um lado 10, quer saber qual é a área do octógono. Então vamos fazer aqui de um jeito bem legal. O lado do quadrado todo vale 10. Então vamos fazer o seguinte. Esse pedacinho aqui eu vou chamar de x e aqui é x também, né? Porque aqui 45, 45 e 90, tá bom? A hipotenusa desse triângulo vale x raiz de 2. Só que a hipotenusa do triângulo é o lado do octógono regular. Então, cada lado do octógono regular vale x raiz de 2. Vou botar aqui em cima, tá? Aqui vale x raiz de 2. E esse pedacinho aqui é x. Então, para encontrar, né, o x, eu vou somar esses 3 pedaços igual a 10. X mais x raiz de 2 mais x igual a 10. Né? Coloco o x em evidência, fica 2 mais raiz de 2 igual a 10. X é 10 sobre 2 mais raiz de 2. E aí, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Racionalizando o denominador. Multiplica por 2 menos raiz de 2 em cima e embaixo, né? Vai ficar 10 que multiplica 2 menos raiz de 2 sobre essa conta aqui, a mais b vezes a menos b, é um produto notável, vai ficar 4 menos 2, 2. Simplificando, aqui vai dar 5, fazendo a distributiva, 10 menos 5 raiz de 2. Isso aqui é o x, isso aqui é esse pedacinho. Então vamos calcular agora a área do octógono, usando a ideia que eu falei. A área do octógono vai ser a área do quadrado, que vai ser 10 ao quadrado, área do quadrado, L ao quadrado, menos esses 4 triângulos, certo? Cada triângulo desse é um triângulo retângulo. Para calcular a área de um triângulo retângulo, a gente faz base vezes altura sobre 2. Então é x vezes x sobre 2 vezes 4. 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 100 menos, simplifica, 2x ao quadrado. Vamos substituir o valor de x, 10 menos 5 raiz de 2 ao quadrado. Vai ficar 100 menos 2 vezes. Aqui é um produto notável, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai ficar 2 vezes 10 vezes 5 raiz de 2, 100 raiz de 2, mais o quadrado do segundo. 5 raiz de 2 ao quadrado, 50. Então vai ficar 100 menos 2 vezes 150 menos 100 raiz de 2. 100 multiplicando 300 mais 200 raiz de 2. 100 menos 300 dá menos 200. Vamos colocar esse 200 em evidência. 200
que multiplica a raiz de 2 menos 1, beleza? Então tá aí resolvida a questão, onde eu calculei a área do octógono, pensando assim, faz o quadrado inteiro e tira os 4 triângulos das pontas, beleza? Então tá resolvida a questão. Aí a gente vai depois para um tópico de polígonos especiais, né? Quadriláteros notáveis, outros polígonos como circunferência, as partes da circunferência, né? Circunferência também é um polígono. E assim, a gente vai finalizando geometria, né? Usando todas as passagens, mas eu queria aqui deixar ideias, né? Que são ideias bem pessoais. Não é que existe uma aula específica para falar dos 3 polígonos regulares importantes. Eu gosto de chamar a atenção a esses polígonos, porque quanto mais a gente sabe, mais rapidamente a gente consegue fazer as questões, beleza? Valeu, até a próxima.